para mim, não é um recurso para mim. Então, pastor Alexandre, começa. Eu creio que quando Deus me leva a fazer uma pregação, Ele quer primeiro tratar comigo, e Ele trata comigo a necessidade da pregação, a necessidade daquela palavra, a necessidade daquela igreja. Então eu não posso chegar ao ponto de jogar para inteligência artificial o que é necessário para aquela igreja. Então eu sinto a necessidade de orar, buscar a Deus, ter comunhão com o Senhor, deixar com que o Senhor coloque no meu coração aquilo que Ele quer falar, porque muitas vezes a gente vai fazer uma pregação, nós estamos num sentido e Deus nos leva para outro. Se eu jogar, por exemplo, um tema hoje na IA, né, na inteligência artificial, ela vai me dar todos os pontos. Referência daquilo, tal, tudo. Então, quer dizer, até que ponto aquilo vai tratar com a igreja? E outra coisa, aí a gente também tem a noção de que se eu tenho um texto pronto, eu só preciso de uma pessoa com uma boa oratória, que fale bem, que mexa com o sentimento dos outros, e qualquer pessoa será um pregador. No entanto, o que eu preciso é debruçar no texto bíblico, buscar o que Deus tem para dizer naquele texto e esperar que o Senhor converse comigo, que trate comigo, e a máquina não tem esse sentimento. A máquina vai estar lá. Talvez uma referência arqueológica, talvez uma referência do texto original, aí você consegue buscar. Mas para exatamente a pregação, quando eu jogo lá, eu digo... Hoje você consegue fazer, por exemplo, uma pregação como se fosse Lutero. Você coloca lá na máquina e fala assim, olha, eu quero um texto dessa forma, como se Lutero estivesse pregando. E aí ele vai me trazer essas informações. Até que ponto isso é bom para a igreja? Até que ponto isso é bom para o pastor? Porque daqui a pouco a gente vai ter um fast food de ministrações, onde a pessoa vai pegar aquilo e vai passar para a igreja. Mas até que ponto Deus tratou com você e você sentiu a necessidade da igreja? Então eu acredito que eu sou ainda do tempo antigo de pegar a leitura bíblica, orar, jejuar e buscar a Deus do que Ele tem para dizer. Ok. Pastor Isaac Pereira, o senhor viu aí a ponderação do pastor Alexandre. O que você pensa quando a gente... Pastor, e aí? É assim, lá nas qualidades de 1 Timóteo 3, para o pastor cuja função principal é pregar, ele deve ser apto para ensinar. E mais para frente, no próprio livro de Timóteo, Paulo diz para Timóteo se dedicar à leitura e à oração. E também diz para ele se empenhar nessas palavras que lhe foram entregues pelos apóstolos, né? Então, isso aí faz com que o pregador tenha a necessidade de estudar o texto bíblico. E hoje, a inteligência artificial deve servir para esse fim, e esse fim somente, o fim do estudo do pregador. O pastor mencionou aqui, vai encontrar uma ilustração, uma informação arqueológica, mas no estudo detido da Escritura, a inteligência artificial pode muito bem ajudar na pesquisa das línguas originais. É claro, eu também sou contra, como o pastor mencionou aqui, eu jogar lá na inteligência... Ela ditar o que você vai pregar. Exatamente. A inteligência artificial nunca poderá ditar o que o pastor deve pregar. Por quê? Porque, à luz da Bíblia, a pregação, ela nunca deve prescindir da pessoalidade. Ela nunca deve prescindir do que o pastor mencionou, da necessidade, da visão do pastor que ele tem acerca das necessidades da igreja. Então, se eu sei que a minha igreja precisa de tal palavra, precisa de tal direção, ou mesmo você que prega expositivamente, você tem que ser fiel ao texto, fiel ao que você está pregando, e não fiel ou dependente ou submisso à interpretação ou à esquematização, seja lá o que for que a inteligência artificial faz por você. Eu realmente sou contra a colocar lá, prepare um sermão baseado em João 3,16 e eu pregar aquilo que a inteligência artificial propôs ali. Isso realmente é um desafio, porque muitas pessoas se sentem tentadas a fazer isso, mas não é assim. E é verdade que ela cria mesmo? Ela cria do jeito que você quiser. Você fala com Jesus hoje pela inteligência artificial, entre aspas, né?
Você fala com Jesus, tá aqui, ó. Você coloca lá, cria um sermão aqui, de 3 pontos, expositivo, temático, do texto tal, ou de um tema tal, e ele faz tudo. Mas raso, né? Ou não? Exatamente. Assim, até por causa desse medo, ou desse desconhecimento, talvez meu, eu sempre parei por aí. Eu sempre parei por aí. Eu nunca... expanda esse sermão para mim. Eu nunca fiz isso, até porque a tentação de, poxa vida, eu não preciso mais ter o trabalho 2, 3 horas estudando, vendo hebraico, esse é o problema para mim. A questão do seguinte, quando 1 Timóteo 3, quando o senhor citou, como o pastor citou, você não pode ser neófito. O grande problema é que a IA vai receber informações de tudo quanto que é jeito. E o grande problema é qual tipo de informação que eu estou recebendo. Hoje eu tenho debates com católicos que os caras vão na IA. Eu pego e respondo esses vídeos abrindo o IA e mostrando de onde é que eles pegaram essa noção. Então, por exemplo, quando você fala sobre Maria Imaculada, eles vão lá, Lucas 1, versículo 28. É isso. Então o cara não pensa. E o cara vira papagaio de pirata. Se você ficar dependendo do IA, você vai virar papagaio de pirata. Você não vai ter aquela comunhão com o Senhor. E ele vai chegar ao ponto de dizer, olha, a igreja precisa disso daqui. Hoje eu estou aqui, ó. IA de Jesus oferece orientação espiritual para fiéis da Suíça. A inteligência artificial pode facilitar diversas atividades. Uma eles fizeram um avatar de Jesus que foi instalado em um confessionário e utiliza a tecnologia para oferecer orientação espiritual. Tem um IA que você fala com os profetas. Você escolhe. Quer falar com quem? Com Abraão, com Moisés? Porque o que acontece? Quando você joga todas as informações dentro da máquina, ela vai dar praticamente a personalidade daquela pessoa. E o mais interessante é até que ponto isso pode chegar ao ponto de me tirar a espiritualidade. Quando eu fico preso dentro de uma máquina, eu não estou, na realidade, em comunhão com o Senhor. Eu estou buscando aquilo lá. Hoje, nós somos advogados, e o doutor deve ter visto, um advogado buscou fazer a petição inicial de um processo da qual ele jogou lá uma jurisprudência. E ele fez pelo IA. O IA deu uma jurisprudência errada. Porque o que acontece no IA? A jurisprudência dentro do próprio IA, ele não vai dar toda a jurisprudência como ela é. Ela vai fazer um resumão e mandar. O juiz chegou e falou assim, isso aqui não existe. E comunicou ao OAB. O que acontece se isso acontecer na nossa igreja? Porque, às vezes, nós estamos lidando com pessoas que estão pregando hoje que daqui a pouco não vai precisar fazer FTB. Ele joga no IA. Ele joga lá. Para que eu vou estudar se eu tenho uma pregação pronta? Para que eu vou estudar se eu jogo lá e ele me dá todas as referências? No entanto, o seguinte, essas referências estão ligadas a uma rede em harmonia teológica? Essas referências estão ligadas a uma harmonia apologética? É isso que eu preciso ter. E é por isso que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 3 que eu não posso ser neófito. Pastor, esse conhecimento que vem de livros, da palavra de Deus, de professores que nós tivemos durante a vida, todo esse conhecimento que, aliado à iluminação do Espírito Santo, que é o entendimento que ele nos dá das Escrituras, nos faz entender as Escrituras, a mente de Deus, como diz em 1 Coríntios 2, isso tudo deve servir como critério para nós julgarmos todas as coisas. E julgarmos, inclusive, o que a inteligência artificial nos oferece. Mais uma vez, eu defendo o uso da inteligência artificial no apoio à pesquisa das línguas originais, de citações, de autores antigos, como é que eles pensavam acerca daquele assunto. Outro dia eu até perguntei para um membro lá da igreja que trabalha com TI, né? Perguntei, eu posso acreditar piamente, 100% na inteligência artificial? Ela nunca vai mentir para mim? Ele disse que não. Não vai mentir? Não, ele disse que ela vai mentir. Exatamente. Então, é mais um motivo para nós termos certos critérios. E não rejeitarmos de plano, não rejeitarmos por completo. Porque, mais uma vez, a IA tem os seus benefícios. Assim como um iPad, digitar o sermão, senão a gente vai voltando às tecnologias, então você tem que escrever o seu sermão à luz de vela, porque isso tinha benefício na espiritualidade, nada disso. Todas essas ferramentas podem ser utilizadas observando esses critérios bíblicos.
a pessoalidade do ensino. 1 Timóteo 5,17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, não a pressuposição aqui do texto bíblico é que o estudo bíblico, o ensino, a pregação é algo custoso, é algo que afadiga o pregador. Não é algo, coloca na IA lá, eu apresento porque eu tenho uma boa retórica e acabou. Não. Porque senão qualquer um vai pregar. Qualquer pessoa qualquer pode ator vai pregar. Mas exatamente. não é bom? Qualquer um pregando, não é bom? Qualquer um pregando não é bom? Porque a Bíblia diz que não há possibilidade. Em Tiago vai dizer que não é bom que muitos de vocês se envolvam no ministério da palavra. E qual a finalidade de um ator, por exemplo, que é ateu pregar a palavra? Tiago fala isso aí. Eu vou ler para você aqui. Também não lembro mais. Então vamos lá. E vamos entender uma coisa. Eu fiz essa pergunta também ontem para o IA. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. E ele vai discutir dos pecados da língua. Não, mas isso tem a ver com pregar. Pregar, todo mundo tem que pregar. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Não, mas não, você sabe que você está enrolando aí, porque pregação é uma coisa. Pregar o evangelho por todo mundo é outra. Mas vamos entender uma coisa. Eu também joguei no IA também a questão seguinte. Eu posso ser tendencioso no IA? E ele próprio me respondeu.